Bom dia, amados irmãos, graça e paz a todos e a todas. Hoje nós temos uma nova série nos Passos de Jesus. Nós terminamos semana passada as igrejas primitivas e hoje nós iniciaremos esta série na escola dominical nos Passos de Jesus. Tanto eu vou estar ministrando como a nossa irmã Beatriz e outras pessoas também estarão ministrando estas aulas nos Passos de Jesus. Então vem conosco. E hoje, especialmente, nós vamos falar, do início de todas as coisas. Depois da queda do homem, o que se deu, o que Jesus fez para nos resgatar. E nós vamos passear um pouco pela Bíblia e vai ser tremendo essa aventura de nós conhecermos mais da palavra de Deus, experimentarmos mais da sua glória, da sua presença. E vai ser tremendo, irmãos e irmãs. Mas antes nós vamos orar, tá ok? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, graças te damos por mais um domingo, graças te damos pela nossa escola dominical. Que a unção do Teu Espírito Santo seja sobre nós, que a glória do Senhor seja sobre nós e que o sopro do Teu Espírito possa nos inspirar, Senhor. Ó Deus, a percorrermos, ó Deus, a Tua palavra e aprendermos mais e mais e crescermos no conhecimento do Senhor. Pai, que o Senhor seja conosco, que o Senhor nos abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Vocês estão com saudades do templo, né, gente? Como não está com saudade de congregar, né? Que maravilha que é a gente estar reunido. Mas que bom que a gente também tem esses espaços aqui através da internet para nós estarmos mais perto uns dos outros e mais perto do Senhor, buscando o Senhor através da sua palavra. E eu gostaria de convidar vocês para abrirem a palavra de Deus em Romanos capítulo 3, versículo 23. Você que já abriu a sua Bíblia, nós vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então o que a Bíblia está dizendo? Todos, absolutamente todos, irmãos e irmãs, toda a humanidade pecou e carece da glória de Deus. Então todos nós, absolutamente todos nós somos pecadores. Mas o que é o pecado? Muitas pessoas pensam assim: o pecado é a mentira, o pecado é o roubo, o pecado é o engano, o pecado é tantas coisas, né? Você vai definindo aí do que é pecado, né? Alguns dirão assim: o pecado é errar o alvo. Mas a verdade, irmãos e irmãs, o pecado é tudo isso que a gente fala, são frutos do pecado. A mentira é um fruto do pecado, né? O roubo é um fruto do pecado, a dissimulação é fruto do pecado. Tudo isso que nós chamamos de pecado, na verdade, é fruto do pecado. Mas o que é o pecado? O pecado é a separação entre nós e Deus. Então nós fomos feitos, irmãos e irmãs, para sermos a imagem do nosso Deus. Nós fomos feitos para estar em Deus. E o pecado, ele nos separa, esse afastamento de Deus, esse rompimento, essa quebra de relacionamento entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, que é o pecado. Então, quando nós nos afastamos de Deus, nós nos distanciamos de Deus, ali foi o pecado. Então, a consequência do pecado, o fruto do pecado, é isso que a gente vive. Quando a gente vê a humanidade, a gente olha
para a humanidade em seus muitos aspectos, a gente percebe, né, uma degradação moral, degradação espiritual, todos os tipos de degradação a gente percebe na humanidade. Então isso é fruto do pecado, isso é fruto do afastamento, da quebra de relacionamento com Deus, porque nós fomos feitos para estar em Deus, para viver em Deus, para nos relacionar com Deus. Nós fomos feitos para uma intimidade com Deus. Então vocês percebem que antes de pecar, Adão e Eva, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. E eles viviam num relacionamento harmonioso com o Senhor. E quando eles desobedecem a Deus, eles se afastam do caminho da obediência, do caminho de Deus, ali há uma ruptura, e através dessa ruptura vem todo o fruto do pecado, né? Assassinato, tudo que acontece depois é fruto dessa quebra, é fruto de eles não estarem ali, né, naquele relacionamento com o Deus de bondade, o Deus de amor. Então o pecado entrou no mundo pela desobediência de Adão, e o que a serpente diz para Eva, né? A serpente fala para Eva assim: vocês vão abrir os olhos de vocês vão conhecer o bem e o mal. Mas o conhecer na palavra de Deus é você conviver, é você absorver isso. Então quando fala vocês vão absorver o mal, né? Quer dizer que o mal, ele passou a existir dentro do coração do ser humano. Então isso é o pecado. Então os nossos irmãos Kleiber e Mark, o Kleiber vai dizer assim, que o cerne, a mola impulsionadora do pecado é a tendência que o homem tem da autossuficiência. Ele vai dizer assim, até o amor próprio, mas eu vou substituir essa palavra amor próprio pela autossuficiência, porque autossuficiência é você querer viver longe de Deus. Então o cerne do pecado é a independência de Deus, porque se nós fomos feitos para viver conectados com Deus, em intimidade com Deus, em relacionamento com Deus, então o pecado veio e rompeu, afastou. Então a consequência desse afastamento, todas as vezes que nós nos afastamos da presença de Deus, nós nos afastamos de Deus, irmãos e irmãs, nós começamos a cometer coisas que desagradam o coração de Deus. Então, portanto, o pecado é a separação entre Deus e o homem, como resultado da sua desobediência. Então, por meio de pensamentos, palavras, atitudes da nossa condição agora pecaminosa, das nossas reações, nós vamos dizer ao mundo que nós corrompemos aquela essência divina que havia dentro de nós, ou que há dentro de nós, porque o Wesley vai dizer que o ser humano, ele não é totalmente ruim, né? Apesar do ser humano estar afastado de Deus, mas ainda há uma centelha divina nele. É diferente de Agostinho, que Agostinho já vai dizer que não, que o ser humano é totalmente depravado e não há nada, só a maldade no ser humano, longe de Deus, né? Então nós vamos ler algo aqui que o Wesley disse, que é tremendo, né? Ele diz assim: mas um homem não pode ser puro e santificado, santo e ao mesmo tempo imundo, profano e ímpio. Na verdade pode sim, o Wesley diz que pode sim. Os coríntios eram assim, ele diz assim, eles eram lavados,
santificados, limpos da fornicação, da idolatria, bebedice e de todo outro pecado exterior. No entanto, no outro sentido da palavra, eram profanos. Não eram lavados, não limpos no íntimo, de inveja, suspeita de mal, parcialidade. Mas certamente não tinham ao mesmo tempo um coração novo e um coração velho. Wesley diz: é muito certo que os tinham, porque exatamente naquele momento seus corações estavam verdadeira, embora não inteiramente renovados. Sua mente carnal estava pregada na cruz, mas não inteiramente destruída, mas podiam ser ímpios enquanto eram templos do Espírito Santo. Wesley responde: sim, é certo que eram templos do Espírito Santo, e é igualmente certo que eram, em certo grau, carnais, isto é, ímpios. Aqui nós já estamos falando de alguém que já nasceu em Cristo, né? De alguém que já foi renovado com a graça de Cristo, mas que ainda não é totalmente santo. Então, antes nós falávamos da pessoa sem Cristo. A pessoa sem Cristo, Wesley diz que ela ainda tem uma centelha, né, da ação divina. Mas Agostinho diz não, que ele é totalmente depravado. Agora, Wesley vai dizer que o homem com Jesus, o homem cristão, né, a pessoa cristã, como eu e você, às vezes nós podemos ser totalmente santos, totalmente puros, e outros ainda não. Outros, eles já foram renovados por Cristo, né? Já conheceram a Cristo, já experimentaram a presença de Deus na sua vida, o Espírito Santo de fato habita em seus corações, mas eles estão vivendo parcialmente na carne, e aqui é a parcialidade. Mas esse parcialmente não quer dizer, irmãos e irmãs, que Deus não esteja chamando totalmente para a santificação, porque de fato Deus nos chama totalmente para a santificação. Enquanto o pecado nos separa de Deus, o pecado nos afasta de Deus, a santidade quer dizer também que nós somos separados, mas agora não mais separados de Deus. A santidade nos separa para Deus. A santidade nos separa para o louvor da glória de Deus. Então, no Antigo Testamento, a palavra santo, ela significa exatamente separado. Enquanto santos, estamos separados do mundo e do pecado por decisão de viver uma vida com Deus e em Deus. Porém, quando pecamos, o conceito de separação se aplica a nós, agora da forma inversa. Nós somos separados de Deus. Então, santos é separados para Deus, e pecado é separado de Deus. Então, irmãos e irmãs, aí nós, de qualquer forma, nós vamos ser separados, ou separados de Deus, ou separados para Deus. E nós que somos de Deus, nós queremos viver separados para Deus e jamais separados de Deus. Mas antes, nós estamos falando um pouco sobre pecado, mas nós vamos falar de algo que vem antes do pecado. E que nós precisamos ficar muito atentos a isso que vem antes do pecado, para nós não cairmos em pecado, que é a tentação. A tentação, ela não é pecado, mas a tentação, ela precede ao pecado. Então vamos lá. A tentação é a arma que o inimigo usa para levar o homem a satisfazer suas necessidades através do pecado e, consequentemente, separá-lo de Deus. Os autores do livro Viver a Graça definem a luta do homem contra o pecado assim: assim como os anjos estão a serviço de Deus, o diabo faz o mal com o auxílio dos demônios. Esses dois poderes lutam pelo coração do homem, e os que se entregam ao poder do mal são os filhos das trevas,
E os que ficam ao lado de Deus são os filhos da luz. Então, a tentação, ela é uma arma do diabo para nos separar de Deus. E a santidade é um instrumento de Deus para nos separar para Ele, para a glória de Deus. Então, resistindo, à tentação, resistindo ao pecado. Então, uma das armas de nós, e nós podemos, qualquer um de nós, irmãos e irmãs, podemos sofrer a tentação. Mas, como eu disse para você, a tentação não é pecado. A tentação é uma armadilha para nós cairmos em pecado. Então, quando nós resistimos à tentação, de alguma forma, nós estamos nos protegendo de cair em pecado. Então, vamos ver como resistir ao pecado. Quem não confessa tentação, confessa pecado. Quem não confessa fraqueza, confessa fracasso. Essa frase é uma frase de um pastor contemporâneo aqui do A.B. Uber, mas ela é muito interessante para a gente pensar. Porque quando nós confessamos uns aos outros as nossas fraquezas, ou quando nós procuramos alguém, ou quando nós estamos sendo tentados e procuramos alguém para nos ajudar, para nos aconselhar, para orar conosco, nós estamos evitando, de cair em tentação, de cair em pecado. Então é melhor você confessar para alguém, ou confessar para alguém de confiança que você está sendo tentado, pelo diabo, e pedir ajuda para alguém, que possa te acolher nesse momento de dificuldade, possa orar com você, possa interceder por você, e possa te aconselhar. É melhor você procurar essa ajuda e confessar essa fraqueza do que você depois cair em pecado, porque a queda é terrível, irmãos e irmãs? Então a Bíblia também nos afirma isso em Gênesis, quando Deus fala com Caim. Vocês lembram? O que Deus fala para Caim lá em Gênesis 4:7? Gênesis 4:7. Deus diz para Caim: Caim, cuida porque você está sendo tentado. Diz assim: eis que o pecado jaz à porta. Então, com outras palavras, Deus está dizendo: Caim, você está sendo tentado. Você está sendo tentado não por Deus, porque a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Quando nós somos tentados pela nossa própria cobiça, Então Deus diz assim: o seu desejo será contra ti. Então havia um desejo ruim dentro do coração de Caim, e ele precisava confessar, ele precisava se libertar daquele desejo para que ele não cometesse o pecado. Mas a ti cumpre dominá-lo. E também afirma em Tiago 4:7: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, a tentação, ela vem, mas a palavra de Deus diz também que Deus nos dá um escape. Aqui para Caim, Deus estava dando um escape. Então, nós podemos buscar um escape, nós podemos sair fora da tentação para nós não cairmos em pecado. Então, por exemplo, se Caim tivesse dominado a si mesmo, se Caim tivesse buscado ali a cura para o seu coração, o arrependimento, Caim não tinha cometido o primeiro assassinato, na humanidade, Então, irmãos e irmãs, é muito séria essa questão da tentação. Então, antes do pecado, vem sempre a tentação. Então, se você for um cristão, uma cristã, com discernimento, todas as vezes que você for tentado e tentada, você vai evitar de cair em pecado, porque antes do pecado vem a tentação. Então, dessa forma,
No período da tentação é possível evitar o pecado e suas terríveis consequências, mas é necessário ter fé, temor a Deus e procurar alguém de sua confiança, ou mesmo o seu discipulador, seu pastor, a sua pastora, né, para ajudá-lo, para orientá-lo, para orar com você, para que você não tenha que cair no pecado. Então, às vezes, eu já ouvi gente falar assim, eu não confio em ninguém para conversar. Irmãos e irmãs, nós precisamos primeiramente confiar em Deus. E depois nós precisamos ter relacionamentos com pessoas de caráter, pessoas que são confiáveis. Isso é sério, porque nós precisamos uns dos outros. Porque quando eu não confio em ninguém e não peço ajuda a ninguém, eu estou muito sujeito e suscetível à ação do diabo na minha vida. Porque eu estou sozinho, eu estou desprotegido. Aí você fala assim, mas eu estou com Deus. Não, irmãos e irmãs, Deus deixou pessoas para nos ajudar também. Se fosse assim, não precisaria de ninguém nesse mundo. E Deus, sendo santo, e eu sei que Deus é mais santo do que você, Deus quis usar o ser humano. Os anjos quiseram fazer a obra de Deus, mas Deus confiou a sua obra aos seres humanos. Então, se Deus, ele confia no homem para entregar a obra dele, Jesus confiou em nós para entregar a obra dele, por que você não confiaria em ninguém? Pense nisso, tá bom? Então, as consequências de uma vida separada de Deus, é uma vida em pecado. A Bíblia diz lá em Tiago 1, 14, 15, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então tudo que eu falei antes, nós precisamos evitar cair em tentação, cair no pecado. Então, se você está sendo tentado, corre e busca ajuda, tá bom? Então, depois que o pecado ele é consumado, ele gera morte. Romanos 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte. Então, o pecado ele gera separação de Deus. Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele não vos ouça. Então o pecado nos afasta, o pecado sempre nos separa de Deus. Então sofrer as dores e consequências do pecado. 1 Coríntios 6, 9 e 10 diz assim, não sabeis que os justos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem devassos, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino dos céus. Fomos criados para usufruir o amor de Deus, mas quando decidimos viver para satisfazer os desejos e vontade da nossa carne, tornamos-nos escravos do pecado e nos afastamos de Deus. Mas uma notícia boa, mesmo quando nós caímos em pecado, quando nós pecamos, a Bíblia diz que nós temos um advogado, Jesus Cristo justo, que é a propiciação pelos nossos pecados. E ele nos ajuda a superar o pecado. Então, para nós encerrarmos, vamos falar sobre a superação da dor do pecado. Se a pessoa está em pecado, não há fórmulas ou métodos para driblar o pecado, é somente uma solução. E qual é essa solução? Quando nós caímos, eu falei antes como evitar cair no pecado. Agora, quando caiu, o que acontece? Não tem outra solução, irmãos e irmãs, chama-se arrependimento genuíno. Então, algumas pessoas confundem sentir remorso com arrependimento. Remorso é aquela coisa ruim, né? Ai, eu realmente,
olha, isso não foi legal e tal, mas não se arrepende. O arrependimento é a mudança. Então a diferença entre aquele que sente remorso e acaba praticando o ato pecaminoso de novo, enquanto aquele que se arrepende sente a dor de pecar contra Deus, sente o quanto isso prejudicou profundamente a sua vida e abre mão deste pecado na sua vida. Fala, não quero isso mais na minha vida. Eu quero uma vida nova. Então o arrependimento ele vem da palavra metanoia, que quer dizer a mudança de mente. A pessoa ter o entendimento que aquilo não é bom, que aquilo foi prejudicial, que aquilo é horrível para a sua vida. Davi é um exemplo de alguém que pecou, mas se arrependeu profundamente do seu pecado, a orar a Deus. No Salmo 51, de 9 a 13, ele diz: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da sua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Amém? Então a Bíblia diz aqui em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então se veio a tentação e nós não evitamos o pecado e caímos em pecado e falamos assim, agora como é que eu faço para sair dessa cilada? Através do arrependimento. Eu quero deixar aqui 2 perguntas para você refletir, para você responder na sua casa, para você pensar com Deus, para você orar sobre isso, tá bom? Existe algo em sua vida que necessita de um arrependimento genuíno? Tem alguma coisa que você precisa mudar na sua vida, que precisa se arrepender? Fala com Deus sobre isso, tá bom? E o que você pretende fazer a respeito dessa situação na sua vida? Depois que você conversar com Deus, responda aí, o que você pretende fazer com isso, com essa situação? Você vai continuar tendo remorso, você vai se arrepender, você vai mudar de atitude? Olha, irmãos e irmãs, eu espero que esta aula tenha ajudado você a pensar um pouquinho de uma vida mais separada para Deus, não separada de Deus, uma vida mais separada para Deus, uma vida mais santificada, né? A gente aprendeu aqui que a gente como cristão, né, como a exemplo da igreja de Coríntios, a gente pode até viver uma vida, né, misturada, mas não é o que Deus quer, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração. Vamos orar? Deus maravilhoso e Deus todo-poderoso, santo e glorioso é o teu nome. Pai, que neste momento o Senhor venha ao nosso encontro, perdoando os nossos pecados, purificando os nossos corações e santificando as nossas vidas. Que o Senhor possa separar cada um de nós para o Senhor, para a sua glória e para o seu louvor. Abençoa-nos, Pai, nesse dia, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Beijo para vocês, Deus abençoe e até mais.